dia, família! Gente, estamos em época de Olimpíadas. O que vai começar agora? Ih, nem sei, tá no intervalo. Eu acho que vai... Ah, vai começar o boxe, olha. Mas eu acho que não é Brasil, não. O que vocês estão achando dessas Olimpíadas? Eu amo esse clima de Olimpíadas. Eu até postei lá no Instagram porque eu tive o privilégio de poder estar nas Olimpíadas de 2012, lá em Londres. Eu, em 2012, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos e eu tive o privilégio de poder ir pra Londres estudar. Eu fui estudar inglês. E foi muito legal, porque eu fui com a minha melhor amiga. Cara, foi uma experiência incrível. Eu lembro que, na verdade, eu nem queria ir. Eu achava aquilo, ai, pra que eu vou? Só que a minha melhor amiga ia. A minha amiga fez um plano de negócios pra eu apresentar pra minha mãe na época, pra ela financiar. E fui, e foi muito, muito, muito legal. Fiquei 5 meses lá. Agradeço até hoje a minha mãe que... Eu lembro que ela ficou endividada, eu lembro que foi um auê, assim. Foi uma revolução na família, porque ninguém nunca tinha feito isso. Mas, cara, agradeço muito, foi uma experiência sensacional. Enfim, e tava rolando as Olimpíadas lá nessa época, e a gente conseguiu ir num jogo de vôlei de praia feminino. Não era Brasil, acho que era Japão. E foi muito legal, muito legal. Eu até botei umas fotos lá e vou botar aqui pra vocês verem também e darem risada, porque eu era muito nova. Enfim, obrigado, mãe, por ter me proporcionado isso numa época tão importante da minha vida. E depois de lá, eu nunca mais saí do Brasil, né? Faz muito tempo, e então eu tô louca pra sair do Brasil de novo, viajar, enfim, conhecer outros lugares, porque desde então foi minha única e última viagem internacional. Então, minha gente, amo o clima das Olimpíadas. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. E é isso, o que eu pensei pra hoje? Eu venho alguns dias com uma vontade de fazer uma tela nova, de pintar. Faz muito tempo que eu não pinto, só faço ilustração digital. E eu tô muito afim de pintar uma tela nova. Só que eu tô sem material, meus materiais estão acabando, eu tô sem tela branca pra pintar. Então, minha gente, a gente vai comprar essas coisas pra eu pintar. E vai ser bem legal, sabe por quê? Porque desde o início do ano, eu meio que mudei o meu estilo de arte. Eu fazia muita pintura com muito detalhe, um pouquinho próximo do realista e tal. E eu acho lindo, eu gosto muito, me dá muito prazer. Mas eu tava sentindo falta de fazer algo mais rápido e prático. E daí foi que eu comecei a migrar um pouco o meu estilo, pra fazer umas coisas um pouco mais vetoriais, uma coisa um pouco mais blocada. Então, vai ser a primeira vez que eu vou pintar uma tela com esse novo estilo. E daí eu tô bem ansiosa pra começar, pra entender como vai ser, enfim, é diferente, sabe? Eu tô me sentindo começando uma coisa nova. Mas antes de ir, eu queria pelo menos terminar o desenho, porque daí eu já sei as cores que eu quero usar, eu já sei certinho onde vai ficar as sombras e tudo mais. Então eu vou terminar essa parte e vou ir à tarde. Agora são 10 horas, então dá tempo de terminar aí pelo menos um pouco. E depois a gente vai lá comprar. Sério, gente, eu amo comprar material. Eu amo comprar material de pintura, de artes em geral. Ai, eu adoro! Às vezes eu nem vou pintar, eu nem vou fazer nada, mas só de comprar, só de estar lá, é muito legal, gente. É muito legal. Parei um pouquinho pra comer, porque eu tô com fome. Já é mais de meio-dia. Tô demorando um pouquinho mais do que eu esperava, mas eu acho que dá tempo de ir hoje ainda. Vou ter que botar o microfone, porque eu vou ficar longe da câmera. Um segundo. Melhorou, galera? Aproveitando, o microfone que eu uso é esse aqui, da Holy Land. Eu gosto muito dele, ele tá bem na moda, tem um monte de influencer falando dele. Tem link aqui na descrição, ele tá lá. Então se quiserem, só clicar. Ai, que baguncinha. Não vou lavar essa louça. Me recuso. Bebam água. Eu já comentei isso em outro vídeo, um vídeo bem mais antigo, sobre os meus hábitos alimentares. Os meus hábitos alimentares são bem diferentes do comum, assim. Porque eu gosto de comer coisas práticas. Eu não gosto muito de perder muito tempo com a comida. Poderia fazer marmitas e tal, mas eu não tenho muito esse costume, assim. Então, eu acordo, tomo um café da manhã e, chegando ali na hora do almoço, eu como se fosse um segundo café da manhã. Porque eu adoro comida de café da manhã. Aliás, eu e o Célio amamos comida de café da manhã. Então, a gente come muito comida de café da manhã. Então, o nosso almoço é como se fosse um segundo café da manhã, um pouco mais
mais reforçado. E a comida mesmo do dia, a refeição, vem à noite. Um arroz, um feijão, uma puta salada e tal. Às vezes no almoço eu também como salada. Ao invés de comer um segundo café da manhã, eu faço um saladão. E agora eu vou fazer uma omelete. Vou fazer uma omelete reforçada. Vamos ver o que eu tenho aqui, peraí. Eu queria cenoura, acho que não tem cenoura. Confesso que tem menos coisa do que eu imaginei. Eu achei que tinha uma cenoura e tal, não tem cenoura. Então vou fazer uma omelete de queijo mesmo. Vou pegar um bowlzinho. Vou ter que lavar o bowl, gente. Só tem um bowl. Eu aceito bowls de presente. Se alguém quiser me dar bowls de presente, eu aceito. Porque agora eu quero mexer a omelete, mexer o ovo. E o bowl tá sujo. E eu tô com preguiça de lavá-los. Só que eu vou ter que lavar o bowl. Deixa eu prender meu cabelo. 2 ovos. Ai, gente, eu não vou dar a receita porque, tipo, gente, é omelete. E é um omelete bem com poucos ingredientes. Então, assim, gente, é 2 ovos. Eu taco uns queijos dentro. Tem queijo mussarela. Tem cheddar em fatia. E é isso. Eu vou botar sal, orégano e vou tacar na frigideira. E vou servir com um pouquinho de ricota em cima. E vai ser uma omelete de queijos, tá, gente? Não tem receita. O Célio diz que é muito verdade. Eu como cada gororoba. É porque assim, gente, sendo bem sincera, eu gosto de cozinhar. Eu cozinho bem até. Só que eu tenho muita preguiça de cozinhar pra mim. Eu me sinto meio perdendo tempo. É horrível isso que eu tô falando, né? Mas é o que eu sinto. Às vezes, sei lá, fico 1 hora na cozinha pra comer ali em 5 minutos. Pros outros, adoro. Ai, vou cozinhar pro Célio, vou cozinhar para minhas amigas. Mas agora pra mim, complicado. Como é que vocês são quanto a isso? Vocês têm preguiça de cozinhar pra vocês? É isso, eu tô me abrindo aqui pra vocês. E nesses momentos, eu sinto muita falta de ter meus pais aqui, né? Eu saí de casa quando a minha mãe faleceu, então eu não cheguei a ter esse costume com ela. Por exemplo, da mãe fazer uma marmita, um negócio assim. Porque eu saí de casa quando ela faleceu, então eu comecei a me virar já sem ela. Mas eu ainda convivi com meu pai, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos após o falecimento da minha mãe, em que a gente criou esse ato de carinho, assim, né? Em que ele me fazia marmita, ele me dava pote de feijão, enfim, cuidava, assim, sabe? Então era isso, às vezes eu só fazia o arroz, descongelava uma carne, descongelava um feijão e a comida tava pronta e eu comia, tipo, uma refeição, assim, pronta, graças a ele, porque eu, na verdade, teria muita preguiça de fazer. Então, pra mim, quando eu morava sozinha, eu fazia muita comida rápida. Essa sou eu. Quando eu estou sozinha em casa, que é o momento de agora, eu como cada coisa que vocês nem imaginam. Vocês comem umas coisas estranhas? Me conta aqui pra gente fazer quem sabe, uma competição de comidas estranhas. Nossa, gente, isso é um segredo. Tão segredo. Poucas pessoas sabem disso. Que vergonha. Mas é isso, minha gente. Bom apetite pra gente. Ao som da cidade de São Paulo. Essa paz. Gente, tô pensando aqui, não vai dar tempo de hoje comprar os materiais. Já são 3h40 agora e lá fecha 5. E eu não acabei o desenho. Mas eu tô fazendo, tá ficando bem bonito. O plano é o seguinte, hoje eu termino e amanhã eu acordo, faço um café e a gente vai direto lá comprar os materiais. Fechou? Combinado? Olha como tá ficando. Ó, tá ficando bonito. Mas tá demandando um tempo mais do que eu imaginava. Mas é isso, vai ficar bem legal e amanhã eu volto pra gente ir lá. Bom dia, família! Não sei se vai dar pra ouvir, porque estamos na rua. Mas, ó, vim comprar os materiais. Bem feliz. E é isso. Agora partiu casa. Cheguei. Nossa, eu tô cansada. Tá calor hoje. Não é pra você, não. Só meu filho. Eu preciso contar pra vocês que eu menti. Antes, quando eu falei com vocês, eu disse bom dia. Só que, na verdade, já é boa tarde. Porque eu acordei e eu tive que resolver uns problemas aí de outros trabalhos. Ai. E daí eu não consegui sair de manhã. Quando chegou perto do meio-dia, eu fui almoçar com uma amiga
lá em Pinheiros. Então eu aproveitei que lá tinha uma loja que se chama Casa do Artista. Sério, né? É enlouquecedor nessas lojas. Surreal, cara, surreal. Mas, contextualizando tudo isso, eu quero dizer que agora já é um pouco tarde. Deixa eu ver que horas são. Já é quase 4 horas. Eu já queria ter começado, mas tá tudo bem também. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Começar com as tintas. Como eu falei pra vocês, eu tinha tudo muito organizado já, as cores que eu precisava comprar. Então eu levei no celular e eu fui escolhendo. Ó como eu levei. E daí eu fui dando um check em todas as cores que eu fui pegando. Eu preciso confessar pra vocês que dessa vez eu vou trabalhar com tintas que normalmente eu não trabalho, que são tintas bem mais inferiores, bem mais baratas. Por quê? Como eu precisava comprar muitas cores, se eu fosse comprar da marca que eu gosto, eu teria que vender um órgão. Porque a marca que eu gosto se chama Amsterdã. E este tubo, apesar de ser grandinho, ele custa R$90 lá nessa loja que eu fui. Em outros lugares, talvez na internet, esteja ali por 80, 70. Mas é caro. Isso aqui fora do Brasil é tão barato. E é uma tinta que eu amo, ela é importada. Então é isso, comprei tintas mais baratas porque eu ia comprar muitas cores. E comprei muitas tintinhas. Um rosinha fluorescente que eu amo. Aqui eu comprei um amarelo fluorescente. Tô louca pra testar. Branco, preto, magenta. E essa aqui que eu tô louca pra experimentar, que ela é um verde petróleo, azul turquesa, na verdade. Que eu até provei ela aqui no meu dedo, ó. E eu achei bem bonito, eu acho que é o tom que eu quero chegar. Daí eu comprei essa tela aqui, que ela tem 40 por 60. E eu acho que vai estar bem legal. Eu queria esse formatinho aqui pra lembrar como se fosse uma folha 2. Agora eu vou mostrar o desenho, gente, pra vocês verem. Vocês devem estar curiosos, né? Digam que sim, por favor, comentem que vocês ficaram curiosos. Vou pegar. Ó, acho que vai ficar bem legal, né? Eu tô muito nessa vibe de fazer posições diferentes, fora do comum. Acho que ela tá numa posição lá. Acho que vai ser bem legal. O que eu ia falar mais? Ah, vocês viram que eu subi no elevador com uma caixinha? Gente, eu recebi um recebido. Eu vou abrir com vocês aqui, porque vocês são minha prioridade. Então eu vou abrir em primeira mão com vocês. Depois eu tenho que ir lá gravar pro Instagram, mas daí eu já vou abrir com vocês aqui. Tô muito feliz, sabe por quê? Porque eu tô muito afim de que essa rede cresça. Então, meu sonho é receber recebidos maravilhosos, de marcas incríveis. Não pelo fato do tipo assim, receber produtos, ganhar. É relacionado a outra coisa, é relacionado à comunidade. Aí eu consegui falar com a minha comunidade, falar com vocês de coisas que eu acredito, sabe? Então eu quero muito alcançar cada vez mais marcas e pessoas. Esse recebido é de uma loja que se chama Cofia. Eu não sei o que ela enviou. Gente, ela enviou bastante coisa, que doideira. Ó que coisa bonitinha. Ai, gente, para, olha que coisa mais fofa. Olha esse desenho na embalagem. Fofo demais. É um copinho, tipo, pra tomar um expressinho, um negócio. Um shotzinho de alguma coisa. Tá vendo? Oh, it's so tiny! Vem num copo de café to go. É uma vela com cheiro de café que vem num copinho americano. Gente, que lindo. Nossa, o cheiro disso parece um café desses... Tipo um cappuccino. Ai, gente, tem muitas coisas. Eu tô muito feliz. Muito. Tem um grão. Sensoriais de mel, raspas de laranja e limão siciliano. Olha esse copo! Dá pra ver que tem abelhinhas? Olha isso, gente. Que fofurice! É isso, recebidos gravados. Infelizmente, eu não consigo fazer as duas coisas aqui porque eu uso a mesma câmera. Porque, por que tu não usa o celular? Porque, gente, meu celular é um iPhone 11. E todo mundo sabe da obsolescência programada da Apple, né? Então tá parecendo analógica já, tá surreal. Então, não tá dando pra fazer um conteúdo muito de qualidade com o meu celular. Então eu tenho que usar a câmera, graças ao bom Deus eu tenho a câmera, né? Mas agora eu preciso editar esse conteúdinho pra postar rapidinho. Que eu acho, gente, que ficou tarde e a gente vai ter que começar a pintar só amanhã. Então hoje eu vou preparar provavelmente só o cavalete, botar a tela nele. Por enquanto eu vou fazer isso que eu tenho pra fazer pra postar. Se vocês gostaram dos produtos dessa loja, eu vou deixar o site da loja aqui na descrição. Então acessem lá e comprem. É uma marca de uma empreendedora, uma mulher. Então, gente, só amores.
Bom dia, família! Já acordamos e já estou pronto. A gente vai buscar uma... Cara, como é que eu vou explicar? Uma bebida num lugar aqui perto que é tipo uma bebida do Guaraná do Amazonas, sabe? É um lugar bem raiz, assim, nada asteric, mas fica aqui perto e tem uma bebida boa. E na volta, aí sim vamos começar a pintar. Então eu vou levar vocês lá pra gente começar esse dia, voltar pra casa e começar a trabalhar. Somewhere unseen, it got a little longer, so it seems. I burned out, so to speak. Now come a little closer. I feel a little light in the light track. Eu acredito que vocês não devem estar entendendo nada disso aqui que eu tô fazendo. Mas, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o que eu faço passo a passo pra fazer a pintura e tal. Isso aqui, na verdade, é uma técnica pra eu passar o desenho pra tela. Não é uma técnica muito comum, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando bem direitinho o que eu uso de material, como que eu passo o desenho pra tela, técnicas que eu uso. Então, se vocês quiserem, comentem aqui que eu explico o que é essa bagunça que vocês não devem entender nada. Acabei de cometer aquele erro clássico de quem pinta, que é botar o pincel na xícara de café ao invés no copo de tinta. Ainda bem que eu já tinha acabado o café. Isso é um clássico, tá? Acho que todo mundo que pinta já deve ter passado por isso. Vou aproveitar que tá secando a tinta pra trocar uma ideia com vocês, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo ou outros, assistirem o que vocês quiserem. Dizer que eu tô amando fazer os vídeos, fazer os vlogs, fazer os outros vídeos. E eu tô amando o feedback de vocês, eu recebo muita mensagem legal. E é isso, gente, eu amo estar com vocês e muito obrigada por estarem fazendo parte aí desse crescimento desse canal. E o que eu ia dizer... Ah, e quanto à tela, eu acho que ela vai ficar muito legal, tá? Mas eu já tenho algumas considerações sobre... Lembra que eu comprei aqueles materiais bem baratos? São muito mais baratos que os que eu tô acostumada a comprar. Já tô sentindo umas leves diferenças. Eu tô dando uma segunda camada, que talvez vou ter que precisar de uma terceira camada, que ele não tá cobrindo muito bem. Mas assim, no final vai dar certo, só que eu acho que ele vai dar um pouco mais de trabalho. Cafézinho? Eu tava aqui pintando e eu pensei que eu vou reativar minha loja, onde tem meus prints, algumas artes pra vocês adquirirem, porque ela tava desativada por inúmeros fatores, mas eu vou reativar. E eu tô pensando aqui que pra vocês eu vou botar um cupom de desconto no final desse vídeo de 15%, se vocês quiserem adquirir alguma coisa que tem lá no site. Então lá vai ter prints, eu acho que eu vou botar algumas obras originais. Essa aqui provavelmente já vai estar lá. Então vai ter esse cupomzinho pra se vocês quiserem aproveitar. E eu espero que vocês gostem. Ah, e os prints são fine art. Fine art, pra quem não sabe, é um print impresso em alta qualidade, num papel de qualidade de museu. Então ele não amarela, ele é resistente ao sol e várias coisas que implicam ele ser um fine art. Então é uma impressão de alta qualidade. E vai estar tudo lá. Entrem, deem uma fuçada, deem uma olhada. E no final do vídeo eu vou botar o cupom de desconto, tá bom? Deixa eu falar pra vocês. Hoje é sexta, né? E aqui na minha rua é um pouco barulhento. Tem um pouco de trânsito e tal. Mas não tem muito bar, assim, não é muito boêmio. Mas na sexta-feira é o dia. Ali já tá começando a montar o bar, o churrasquinho. O pagode já tá rolando. E daí vocês não têm noção. É o único dia em que a minha rua bomba. Os outros dias é muito tranquilo. Não tem festa, não tem bar, não tem música alta. Mas na sexta eles ganham por todos os dias. Por todos os dias. Vocês não têm noção. Então aqui, ó, o pagode já começou. Já tá aqui, ó, bombando. Daqui a pouco começa o karaokê. E boa sorte pra nós. Mas daí amanhã, que é sábado, que é pra ter mais barulho, já não tem mais nada. É só na sexta. Não sei o que acontece. Ui, quase caí. E aí, gente, como é que vocês estão?
Hoje é sábado, de manhã eu fiquei pintando, dei uma boa evoluída, mas eu ainda não acabei. E eu queria ter acabado, mas tudo bem, sem frustrações. E agora a gente vai numa peça de teatro. É uma peça de teatro com o Caio Blá e o Erson Capri. Não sei se vocês vão lembrar, eles fizeram várias novelas já. E são atores incríveis. E a gente vai assistir a peça deles, estreia hoje. Porque, gente, quem fez a cenografia da peça, sabe? Que fica atrás ali do palco, faz o ambiente ali da peça. Quem fez nada mais é do que minha cunhada, minha cunhadinha, irmã do Célio. Então, hoje é a estreia da peça, a gente vai ir com ela, né, foi convidado, e eu acho que vai estar bem legal. Eu vou mostrando tudo pra vocês, é no Teatro Vivo, aqui em São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas não pode filmar peça de teatro, mas eu vou tentar dar um jeito pra vocês verem e sentirem o clima. Porque, gente, eu não sei vocês, mas esse costume de ir no teatro, eu não tinha até vir pra São Paulo. Porque, assim, na minha família nunca foi uma coisa cultural, assim, mas na família do Célio super é. Então eu só fui ir numa peça de teatro de verdade, mas de verdade eu digo, tipo, não essas peças escolares e tal, aqui em São Paulo, com atores famosos e grandes. E eu descobri que é uma experiência muito legal. É muito diferente, gente, muito diferente mesmo. Então me contem aqui, vocês têm esse costume de ir no teatro, de ir em peças de teatro? Eu adquiri há pouco e eu adoro agora, eu acho muito, muito, muito legal. E agora vamos lá e eu vou levar vocês comigo. Bonito aqui. Chique, né, mano? Não sei se eu sei do Barbate. Ingresso. Tão chique, tá? A gente conseguiu ingressos juntas. Eu errei na calça. Ela fica desamarrando. 0 glamour. Eu ajudei. Né? Bom dia, família! Eu queria contar que ontem aconteceram alguns acontecidos. Primeiro eu queria dizer que a peça é muito boa, é muito legal. Não tenho nada a reclamar, assim. O cenário, claro, eu vou elogiar a minha cunhada, porque estava incrível, incrível. Uma curiosidade que eu não falei ontem, quando ela iniciou esse trabalho, ela pediu minha ajuda para fazer o desenho técnico dessa cenografia e eu ajudei, então eu me sinto um pouco parte. Mas isso é só um detalhe. Na verdade, não fez diferença nenhuma pro resultado final, porque o talento é dela, né? Ela que criou, ela que pensou, ela que fez as pesquisas, ela que fez tudo. Mas o que eu queria dizer é que a peça é incrível. O Caio Blá e o Erson Capri são atores excepcionais, dispensam apresentações e eles estavam muito, muito, muito bem, assim, eles interpretaram muito bem. Vou contar pra vocês um pouco sobre o que é a peça. A peça fala sobre um encontro de pai e filho, onde o filho mora fora do Brasil já fazem muitos anos e não vê o pai há muito tempo. E o filho vem pro Brasil e marca esse encontro com o pai dentro da adega da família de burguesia decadente, que tinha muito dinheiro, mas que foi perdendo esse dinheiro ao longo dos anos. Então é um filho que ainda tem muitas manias e muitos pensamentos da época que ele era adolescente, criança, mas que na verdade ele não sabe que a família tá muito na merda, assim, né? Então é esse diálogo de pai e filho. Pai, na verdade, não conhece tão bem o filho na verdade, não conhece tão bem o pai. A peça se passa toda nesse cenário e nesse diálogo. Enfim, é muito boa mesmo. Vale a indicação. Eu sei que peça de teatro não é uma coisa barata. A gente teve o privilégio, né, de ganhar os ingressos, mas eu vi lá que clientes Vivo Valoriza ganham um desconto de 50%. Então eu acho que vale aí a pesquisa. E se tiver podendo investir, vale o investimento. Eu acho que todo tipo de cultura vale a pena, assim. Mas enfim, foi isso. Depois a gente saiu de lá, foi jantar. Mas o que eu queria falar é que eu falei pra vocês que eu ia tentar filmar a peça, né? Eu setei toda a câmera pra ela não ter nenhuma luz. Então eu ia tirar ela da bolsa discretamente e ia filmar um pedaço só pra vocês sentirem a vibe da peça. Só que, gente, veio uma força maior e ela
simplesmente bugou a câmera. Sei lá, eu não sei nem dizer o que aconteceu. Eu sei que ela deu alguma coisa aí que, sei lá, configurou alguma coisa. Eu sei que foi bem na hora, gente. Eu entrei na sala de teatro, me sentei, peguei a câmera só pra deixar ela já posicionadinha e já não deu mais. O que eu filmei ali no final da peça e depois lá na hamburgueria foi com o meu celular. Então foi o que deu pra fazer. E realmente não pode filmar peças de teatro, principalmente essas maiores. E é isso, gente. Hoje é domingo. Eu pretendo terminar ou quase terminar a pintura. Só que hoje é dia de feira e eu quero ir na feira. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar meu café aqui, vou na feira e depois eu vou pintar. Não sei se termino hoje, mas não esqueçam que no final desse dia, também ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui o cupom de desconto pra vocês acessarem lá o site e poderem comprar os prints ou alguma arte que vocês gostem minha, tá bom? E é isso, bom domingo. 너와 나 우리의 여름밤 그 세 글자 네 눈에 떠올라 잠깐만 아니야 떠오른 그 말 오늘은 그 말을 하기 싫어 그 얘기 많이 해본 것 같아 고백은 조금씩 상하잖아 오늘은 나 좀 다르게 그 말 안 할게 Gente, acho que acabei a tela. É muito difícil pro artista, pra quem pinta, ou pra acho que todas as áreas, determinar quando que acaba, né? Porque parece que sempre vai ter alguma coisa que tu pode fazer, que tu pode melhorar. E então é bem difícil saber a hora de parar. Mas eu acho que eu acabei. Acho que ela tá pronta. Acho que fiz o que pude, dei meu melhor e eu gostei muito do resultado. Como eu falei, vai ter um cupom de 15% pra vocês ficarem aqui até o final do vídeo. Eu acho que eu não falei, né? Mas meu site é este daqui, camilaveras.com. E eu fiz um cupom de 15% que vocês podem aplicar. É só aplicar fiquei até o final 15, porque sim, esse cupom de 15% é só pra vocês que ficaram aqui até o final. Na descrição vai ter um outro cupom, mas ele é de 10%. Então, pra vocês que ficaram até agora, ele é um cupom especial e maior. Como eu falei, a lojinha tava fechada há um bom tempo, por vários motivos, e agora eu resolvi voltar com ela. Esse vídeo eu acho que ele serviu pra me dar esse start. Eu espero que vocês gostem. Tem alguns prints todos impressos em fine art, como eu falei, é uma qualidade de museu, com várias características que vocês podem ler nas descrições lá do produto. E também vai ter algumas telas pintadas originais, que essas não têm reprodução, então elas são únicas. Então eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, me perguntem. Qualquer dúvida, me chamem no Instagram, me chamem no e-mail de contato que vai ter lá no site. Espero que vocês gostem. Eu amei fazer esse vídeo, eu amei estar com vocês essa semana. Foi uma semana muito gostosa, fazia meses que eu não pintava. E eu acho que vocês fazem parte desse incentivo de me dar uma vontade de, cara, eu vou pintar, vou mostrar pra eles como é que eu faço. Foi muito legal pintar de novo depois de muitos meses. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa semana. E agora a única coisa que falta pra finalizar é passar o verniz na tela. E o resto, ficar muito tranquila aqui nesse domingo, porque eu tô cansada, tô com fome. Pode não parecer, mas pintar cansa sim e cansa muito. É isso, gente. Muito obrigada.